Começou. E... já estamos ao vivo. Boa noite, meus amigos. Agora sim, nosso querido Dr. Roberto Jefferson está aqui para abrir a boca mais uma vez. Lá dentro, aqui, a centralizado está o Dr. Roberto Jefferson e a ponta da Kim Paim, o devido acato, respeito e apreço. A todos agradeço a presença de vossas senhorias aqui no canal. Tá? Aí vocês quiserem fazer o cumprimento inicial a todo mundo, fiquem à vontade. Eu dou boa noite a todos os seus assistentes e acompanhantes. Boa noite ao Kim, boa noite a todos os acompanhantes, assistentes do Kim. E vamos bater um papo sobre a atualidade do Brasil, a perseguição brutal que está sendo movida contra o presidente Bolsonaro. Eu penso que nós temos muito a dar e a informar juntos a opinião pública brasileira. Vamos fazer isso juntos. Não só brasileira, porque eu estou vendo o Kim na Austrália, então, a opinião pública internacional. Agradeço a todos aí, um bom dia a todos, boa noite a todos, para mim aqui é de manhã ainda. Quero agradecer principalmente aí o Dr. Roberto por ceder o tempo de estar aqui com a gente. Um abraço aí, Mauro, a gente sempre aqui tá junto. E só tenho a agradecer. Hoje aqui, com certeza, o Dr. Roberto vai nos revelar muitas coisas. Sabemos que ele tem muito a falar e eu realmente quero ouvi-lo. Vai ser um prazer. Com certeza. Não sei para nós também. Então, pessoal, já sabe o esquema, né? Vão dando like, vão compartilhando para o negócio poder ir agilizando, para a gente poder começar e o pessoal não ficar perdido aqui assim que o pessoal for entrando. Tá? Esperar só uns minutinhos aqui. E aí, doutor, tá tudo bem com o senhor? Tá tudo tranquilo? Tudo bem, graças a Deus. Não tenho o que reclamar. Graças a Deus. O senhor está a par de todos os acontecimentos aí que vem assolando a nossa república, né? Sim. Eu gostaria de lhe perguntar, assim, na sua visão, dentro do último acontecimento, onde há uma competência privativa do presidente da República de nomear o diretor-geral da Polícia Federal, foi usurpado, em verdade, aí pelo Supremo Tribunal Federal, tendo uma grave e clara violação ao artigo 2º da Constituição, onde os poderes da União são independentes e harmônicos entre si, sendo legislativo, executivo e o judiciário. Como o senhor enxerga essa violação? O senhor acredita que houve essa violação? E o que é que está por trás disso aí, em sua visão? Foi uma gravíssima violação. Uma violação que gerou assim uma grande perplexidade na maioria do povo brasileiro. Mesmo na oposição, gerou uma grande perplexidade. Ninguém pode mais perdoar o Supremo tomando atitudes de legislar pelo Congresso e executar pelo Executivo. Você imagina, Mauro, se o presidente Bolsonaro fosse ao Supremo, pegasse um processo daqueles que já está na gaveta lá há 30 anos, porque o Supremo tem se metido a fazer a coisa dos outros, mas não faz a sua obrigação. Tem processos lá de 20, 25, 30, 40 anos na prateleira, aguardando uma decisão e aguardando uma sentença. O que fez o ministro Tucano de 4 costados, o ministro Alexandre Moraes? Num conluio que está havendo a partir do Fernando Henrique, isso é que é importante a gente destacar. Há um golpe em andamento contra o Bolsonaro, regido, orquestrado pelo PSDB, cujo maestro é o Fernando Henrique Cardoso. Na semana passada, no domingo da semana passada, nós vimos numa entrevista do Fernando Henrique ao Estadão o mapa do golpe que ele estava programando junto com o Rodrigo Maia, com o presidente do Senado, o Alcolumbre, mais o Dória em São Paulo, e esses ministros tucanos, que são o Celso Mello, que é o Alexandre Moraes, para atingir o presidente Bolsonaro. O Fernando Henrique chegou ao desplante de dizer que o Brasil vivia um parlamentarismo branco. Isso no jornal, eu li. E eu tenho o jornal comigo guardado, porque é um documento histórico. E que havia um governo compartilhado.
na ausência de um governo de coesão, de coalizão, que o presidente Bolsonaro não aceita fazer governo de coalizão, havia um governo compartilhado. E quem governava? Ministros do Supremo, o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Essas são as palavras que o Fernando Henrique usou no jornal O Estadão, na página 6, no domingo da semana passada. O que eles estavam fazendo? Cercando o presidente para uma tentativa de impeachment. Há 30 pedidos de impeachment contra o presidente Bolsonaro. E o que fazia, o que estava acordado com o Fernando Henrique e esse grupo? Há uma tentativa de se dar mais 2 anos de mandato ao Rodrigo Maia. Ele tem que ganhar alguma coisa, ele tem que lucrar. Então, se votaria aquela PEC 101 de 2003, de um deputado da Paraíba, Benedito de Lira, que depois foi senador, hoje não é mais, deputado Benedito de Lira, que permitia que, na mesma legislatura, um deputado pudesse ser eleito e reeleito presidente da Câmara, situação atual que a Constituição veda. Houve um acordo do Rodrigo Maia acolher um pedido de impeachment da cabeça do presidente e, em contrapartida, receber de todos uma votação favorável a essa PEC 101, dando a ele mais 2 anos de mandato. Aí nós fizemos uma live que teve uma repercussão muito grande e denunciamos essa operação que estava em curso para ferir o direito do presidente da República. Abortado esse golpe de impeachment, já na quarta-feira ou na quinta-feira da semana passada, o Fernando Henrique sai com outra pérola no Twitter e na imprensa, que nós tínhamos que forçar a renúncia do presidente Bolsonaro. Tese imediatamente acolhida e abraçada pela Janaína, que me surpreendeu, porque ela é uma moça que se elegeu, ela tem prestígio pessoal, porque fez o impeachment da Dilma, fez a representação, mas ela, a Janaína, imediatamente acolheu essa tese e começou a rodar em São Paulo, de novo, entre o Fernando Henrique, entre a Janaína, entre o Dória, entre o Rodrigo Maia, essa coisa no sentido de se isolar o presidente para que ele fosse levado à renúncia, desautorizando o presidente ou reduzindo a sua capacidade de governar. O que está sendo feito e cumprido à risca pelo ministro Alexandre Moraes. O que fez o ministro Alexandre de Moraes? Ele interveio nas prerrogativas exclusivas constitucionais do presidente da República para impedir que ele nomeasse o diretor-geral da Polícia Federal. E fez pior, ele legislou num processo de fake news, dizendo que os 2 delegados da Polícia Federal que participavam daquele processo estavam estáveis naquele processo, que ele não permitiria a mudança daqueles 2 delegados. Quer dizer, ele criou direitos que são constitucionais, direito de inamovibilidade na função, só quem pode dar é a Constituição Federal. Ele fez uma emenda constitucional e deu aos delegados de polícia a inamovibilidade dentro do inquérito de fake news. Ele legislou como se fosse Congresso e, no dia seguinte, quando acolhe esse mandado de segurança patético do PDT, um mandado de segurança do disse-me-disse, ele é amigo do presidente, amigo dos filhos do presidente, ele acolhe e executa. Então, ele legisla num dia, no outro dia, ele executa como se fosse o presidente da República. Ora ele é o Congresso, ora ele é a presidência da República. É muita petulância por um careca só. Agora, só fazer uma observação que o Kim ele vai entrar já nessa questão da CPMI. Queria só fazer uma observaçãozinha. Além de impedir a nomeação de Ramagem, bem como do outro nome, né, por ser amigo, ele também já determinou aí que o Disney vai ficar como o interino.
Isso. Né? Eu vou contextualizar isso aí. Praticamente ele usurpou a competência presidencial a ele e nomeou o cabra para ficar interinamente na diretoria da Polícia Federal. Então, Ô, Mauro, é grave, senhor? sabe o que eu faria se eu sou o presidente Bolsonaro? Não, senhor. Estou achando ele muito moderado. Eu dava uma peitada no ministro. Eu não acolhia a decisão porque ela é inconstitucional, absolutamente ilegal e inconstitucional. Eu publicaria a portaria de nomeação e daria posse. Na marra. Queria ver, na marra, e eu queria ver o que ia fazer o ministro. Ia rasgar a saia, podia rasgar aquela saia preta de ministro do Supremo e não ia dar em nada. Exatamente. E para ver a gravidade, quando o Bolsonaro for indicar um ministro ao Supremo Tribunal Federal, o que é que vai acontecer? Ah, não, este aqui não pode. Por quê? Porque é uma interferência política. Meu amigo, mas se a Constituição permite, a lei permite, ela diz que a competência do presidente da República é porque tem que ser uma decisão política. Engraçado, o presidente e o executivo não podem ter interferência política, mas o STF fez uma interferência política. Hoje nós temos no Brasil uma ditadura da toga. Hoje manda no Brasil o Supremo Tribunal Federal. Faz o que quer, a hora que quer, e ninguém pode reclamar porque fica ameaçado. Isso está sendo feito a miúde no Congresso. O Supremo tem feito isso no Congresso porque sabe que os deputados têm medo dele, os senadores têm medo do Supremo. Não é? Ninguém quer afrontar, ninguém quer desafiar. Então, eles vão avançando, mas vai ter que ter uma freada de acomodação. Não pode continuar esse absurdo, essa extrapolação de direitos, não é? Essa arrogância que tem demonstrado ministros do Supremo Tribunal Federal. E não é nem uma decisão coletiva, é uma decisão monocrática. Quer dizer, um homem acima da presidência da República, um homem acima do Congresso Nacional. Um homem. Doutor Roberto, eu quero contextualizar um pouquinho o Disney Rossetti para fazer uma pergunta. Vou aqui desenvolver uma ideia e perguntar para o senhor. Em 2016, havia saído uma matéria no Correio Brasiliense afirmando que o Alexandre de Moraes havia se encontrado com o Disney Rossetti por 2 horas e depois ele foi num evento do PSDB e falou que possivelmente a Operação Lava Jato teria novos desdobramentos. E no dia seguinte, teve a prisão do Antônio Palocci. O mesmo, eu não sei se o Alexandre de Moraes ou não, mas uma coisa, como você já falou, no dia que o Sérgio Moro pediu a demissão, às 19h16, no portal R7, eles já tinham falado desse ofício, que o Alexandre de Moraes tinha publicado, afirmando que a equipe da Polícia Federal, da CPMI, das fake news, não poderia sofrer modificação, estava estável. E saiu uma matéria da Terra que, o dia anterior da demissão de Sérgio Moro havia entrado em contato com líderes do Centrão, o pessoal da Câmara, e também com membros do STF, não fala quem. O mesmo Alexandre de Moraes, quando ele escolheu a equipe do inquérito para o inquérito das fake news, na época, quem estava à frente estava à frente da PF como substituto também era o Disney Rossetti. Então, eu estou vendo que o Disney Rossetti e o Alexandre de Moraes, eles vêm assim, estão bem juntos. E saiu a matéria no Antagonista, depois que o Moro saiu, que o Moro e o Bolsonaro, eles estavam tendo esse problema com o nome da PF e o nome de Moro, que o Moro queria sugerir, era o Disney Rossetti. Por que Moro queria colocar, até então, o Disney Rossetti, que aparentemente tem um contato muito próximo com Alexandre de Moraes, e como o senhor falou, está no inquérito contra fake news do STF, também está com a participação grande na CPMI das fake news, que Joyce e Alexandre de Frota têm matérias que eles estão indo lá para fazer solicitações ao STF, especificamente por Alexandre de Moraes. Como o Moro entraria nessa questão indicando o Disney Rossetti? O Moro é tucano. O Moro está nesse jogo em favor dos tucanos. O Moro é candidato a algum cargo eletivo na próxima eleição pelo PSDB. Ele, na Lava Jato, só prendeu gente do PT. Você vê, o Alexandre Moraes foi anunciar a prisão do Palocci. O Palocci é do PT. A Lava Jato só atingiu aos empreiteiros ligados ao PT. E os membros do PT, Lula, Palocci,
É o grupo do PT que foi preso a partir de decisões e sentenças do Moro. Ninguém do PSDB. E o PSDB está atolado do cabelo ao sapato na Operação Lava Jato, na conivência com os empreiteiros do Brasil. Você veja, Paulo Preto, Chico Branco, Rodoanel, metrô de superfície, Lava Jato, envolvimento de financiamento eleitoral Caixa 2 com empreiteiras, que pegou até o ex-candidato do PSDB à presidência da República. O PSDB está envolvido, e até com líderes da cabeça do seu partido, do cabelo ao sapato, com a corrupção da Lava Jato, e ninguém falou isso. O Moro nunca falou isso. O Moro sempre escondeu os personagens do PSDB, sempre expôs os personagens do PT ou de outros partidos, o PP, do PSD ou do PP, aquele deputado lá de Pernambuco, que foi muito exposto, está me fugindo o nome dele agora, mas do PSDB, dos tucanos, ele escondeu. E do DEM, que você tem aí o próprio presidente da Câmara acusado e o pai dele de envolvimento com as empreiteiras na Lava Jato, esse processo sumiu. Esse processo não se fala mais. Esse processo, a Lava Jato sentou em cima. Quer dizer, o Moro é tucano, os gestos do Moro são todos tucanos. Mas vocês vão me perguntar assim, mas Roberto Jefferson, por que você está dizendo que o Fernando Henrique é o maestro dessa orquestra? E por que o interesse tão grande dos tucanos e demistas de prejudicar o governo do presidente Bolsonaro? É fácil de compreender. Repare que na eleição, repare, Mauro, os governadores do PSDB que venceram a eleição, Rio Grande do Sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul, fizeram campanha com Dória, com Bolsonaro. Dória, Eduardo, eu não sei o nome do governador do Mato Grosso do Sul. Todos três fizeram campanha com o presidente Bolsonaro. Por quê? É o mesmo eleitor. É o eleitor de centro, centro-direita, direita. O Brasil viveu 40 anos uma briga de irmãos siameses, de dentro de casa. PT versus PSDB-DEM. Ora entrava o PT na presidência, ora o PSDB, ora o PT, ora o PSDB. Isso por 30 e tantos anos, quase 40 anos. Com a entrada de um liberal, de um conservador, vamos usar a palavra mais adequada, de um conservador cristão, que é o Bolsonaro, você afasta da frente esse tucano e afasta da frente o pessoal do DEM. Então, o espaço que era deles no passado foi ocupado pelo presidente Bolsonaro. Para que o PSDB tenha a chance de voltar a disputar a presidência da República numa aliança com o DEM, é preciso tirar o presidente Bolsonaro da frente. E o Fernando Henrique é mestre nessa articulação. Eu era da CPI do Collor, inclusive levei a defesa do Collor até o final, fui colocado na CPI do Collor pelo falecido Luiz Eduardo Magalhães para defender o presidente Collor lá no passado. O principal articulador da campanha contra o Collor, pelo impeachment do Collor, quem era? Senador Fernando Henrique. Ele tem experiência disso. Quando foi empichado o Collor, entrou Itamar Franco. O Fernando Henrique imediatamente virou chanceler do Brasil. Foi nomeado ministro de Relações Exteriores, pasta da qual saiu para ser nomeado ministro da Fazenda, onde ele fez o Plano Real e se elegeu e se reelegeu presidente da República. Então, ele sabe que pode fazer esse tipo de articulação para derrubar o presidente Bolsonaro e tentar, na frente, uma composição de apoio, de estabilidade, com troca, com contrapartida com o general Mourão. Ele sonha com isso, porque o general Mourão não tem a loquacidade, não tem a penetração popular, não tem a liderança junto ao povo, não tem assim esse afeto, esse carinho, esse approach que tem o presidente Bolsonaro com a população do Brasil. Ele não seria um candidato forte à reeleição, como não foi candidato, naquela época não podia, mas como
o Itamar Franco não surgiu depois como um candidato à eleição presidencial. Foi se eleger governador de Minas Gerais. Então, o Fernando Henrique está agindo no presente, como ele agiu na época do Collor, para afastar o presidente da frente e abrir espaço para o partido dele, o PSDB, voltar para o jogo presidencial. Permanecendo o Bolsonaro, as chances dos tucanos inexistem. Por isso, eles juntaram os tucanos do Supremo Tribunal Federal, os tucanos do governo e os demistas do Senado e da Câmara, que sempre foi um partido que foi aliado e deu o vice-presidente, o Marco Maciel, nas duas legislaturas, das duas eleições que o Fernando Henrique foi presidente, foi o vice-presidente pelo DEM, vice-presidente da República. Doutor Roberto, outra pergunta aqui. Havia tido uma matéria do Lauro Jardim do Globo, que o nome da matéria se chama A Dica de Moraes para Moro. E o que ele fala é que em uma conversa recente com Alexandre de Moraes, Sérgio Moro ouviu do ex-ministro da Justiça e atual STF a seguinte previsão: é impossível estar a par de todas as operações que a PF fará. Diversas vezes, Moro acordará e saberá, junto com o resto do governo, de operações que podem até prender ministros. E aí, lembrando que ano passado, não sei se teria alguma relação, a gente soube daquela questão da Intercept, que teve a Vaza Jato, isso acabou virando um inquérito. Na época, Moro tinha até uma assessora de comunicação, que era a Gisele, que é a nora da Miriam Leitão. Na época, ela pediu para sair, o pessoal não afirmou se foi por causa desse fato ou não. E depois esse inquérito acabou parando nas mãos do Alexandre de Moraes. Moro, não sei se os bastidores do Congresso que fala, mas Moro teria alguma preocupação com a Vaza Jato, que a Vaza Jato pudesse ter algum desdobramento? Poderia Moro, talvez, não sei, estar com algum interesse na nomeação do Rossetti, que é o cara de Alexandre de Moraes, que é o cara que está segurando o inquérito contra o Moro? Poderia ter alguma relação entre isso? A minha impressão é que o Moro quer manter o mesmo grupo de delegados, departamento pessoal, superintendências regionais, esse grupo que vem desde o governo do PT, para que não haja uma investigação contra ele, Moro, e muitos ministros do Supremo. O Ramagem está vindo da BIM. Você imagina o que tem mapeado, gravado o Ramagem na BIM, de conversas de ministros do Supremo, de atitudes e conversas do Moro, da família do Moro, de ONGs ligadas ao Moro. Imagina o que eles não têm de conversa de lobby, dessas coisas que acontecem e são feitas. A resistência ao nome do Ramagem é tão forte que a gente suspeita que eles não querem que o Ramagem venha para a Direção-Geral da Polícia Federal, porque ele, trocando embaixo os peões no tabuleiro de xadrez, ele vai abrir essas investigações que vão atingir no peito o Moro e muitos ministros do Supremo Tribunal Federal. Essa é a sensação que a gente tem. Eu concordo, doutor. Inclusive, tem uma questão que o senhor falou sobre ONGs e tudo. A esposa de Moro, por acaso, ela tem uma ONG, né? Ela abriu uma ONG em 2016 ou 2017, chamada Instituto Rosângela Moro. E ela conseguiu, através de lobby dentro do Congresso Nacional, salvo engano, se eu estiver enganado, que me corrija aí, por Álvaro Dias, né, ela conseguiu captar fundo através deste lobby. Essa agenda dela, desta ONG, bem como do próprio escritório dela, é total e completamente linkada à questão da pauta globalista, a pauta da ONU 2030. Não vou nem fugir muito para aí, para a gente não se perder, só fazendo esse adendo. Mas tem um fato aqui que corrobora tudo isso. Lá atrás, em Glenn Greenwald, naquele vazamento que nós tivemos, né, tem uma mensagem lá em que Deltan Dallagnol chega e diz: Moro, deixa eu lhe dizer uma coisa. Tem um negócio de um processo aqui de lavar dinheiro, caixa 2 e 3, eu acho que é caixa 2 só, de Fernando Henrique Cardoso. Ele pergunta, mas como é que tá? Rapaz, nós não verificamos nem a prescrição. Mandamos direto. E Moro volta e diz, eu acho melhor não fazer nada, porque nós podemos melindrar alguém cujo apoio é muito importante, que era o FHC. Então, isso aí, com esse vazamento dessa mensagem aí, isso demonstra claramente que ele está protegeu
tranquilo e calmamente a tucanada. Bem É como, claro. né? Aquela questão dos Estados Unidos, Kim, lembra, se recorda, que quando ele foi Uma questionado lá? palestra que o Moro fez nos Estados Unidos, quem reportou foi o site Pragmatismo Político. Na época perguntaram a Moro por que ele não investigava os tucanos. E aí o Moro, ele havia falado que até então não havia investigado os tucanos porque não havia tido denúncias. Porém, na mesma época, já tinha tanto o Severo quanto o Delcídio, que ambos já tinham relatado que os esquemas de corrupção da Petrobras já vinham desde FHC, já havia alguns até desde Itamar Franco. Ou seja, havia motivo, sim, para investigar o PSDB. Mas, na época, Moro falou que não tinha nada. Você veja que, então, o nosso raciocínio fecha. O Moro é um braço dos tucanos, é um braço do PSDB. Ele age em favor dos tucanos. E passa por cima de todo mundo que não for tucano ou demista. Ele sabe que são os dois partidos da base do Fernando Henrique, e é o Fernando Henrique que vem orquestrando toda essa pressão política de mídia, de justiça no Supremo Tribunal Federal e no Congresso Nacional contra o presidente Jair Bolsonaro. É nítido para nós hoje, é uma visão clara que nós temos desse processo. Perfeito. Outra pergunta aqui que é interessante, acho que Mauro também vai coisa. O pedido que foi acatado aí da suspensão da nomeação do Ramagem veio do PDT. O PDT é um partido que é membro do Foro de São Paulo. Estaria o Foro de São Paulo influenciando essa suspensão do Ramagem? O Foro de São Paulo tem interesses nessa coisa também? Estaria envolvido? O Foro de São Paulo é um braço do globalismo aqui na América Latina, não é? Sim. Sim. Então tem interesse. É claro que ele tem interesse de afastar, enfraquecer o Jair Bolsonaro, que é um patriota, que é um presidente que defende a soberania nacional, que não faz o jogo do globalismo internacional, do globalismo vermelho, né? do comunismo lucrativo, do comunismo de resultado, do Jorge Soros. O presidente Bolsonaro é contra. Nessa linha, ele se alinha com o presidente Trump. Ele quer o Brasil maior. Quando ele diz é o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, ele deixa claro que ele tem uma linha aberta de confronto com o globalismo e os seus tentáculos aqui no Brasil. E o Foro de São Paulo é um tentáculo do globalismo. E o Fernando Henrique integra o Foro de São Paulo. Ele não está fora disso. Exatamente, perfeito. Inclusive, hoje a nossa ótica ela tem que estar muito bem clara que o globalismo ele utiliza a esquerda, o movimento comunista, como uma espécie, como o senhor muito bem colocou, um tentáculo, como se os próprios comunistas estivessem a serviço dos globalistas sem perceber. Muitas vezes a gente observa o Foro de São Paulo, ele foi criado, mudou de nome e tudo, está por trás de tudo e tem um detalhe muito importante. Lá atrás, quando a Lava Jato chegou num patamar tal, ela tinha que já dar uma catapultada e já estavam as diretrizes traçadas, estavam mirando não apenas quem estava conseguindo angariar, através da corrupção, o dinheiro, mas eles estavam já naquela fase de buscar quem estava determinando o uso daquele dinheiro oriundo da corrupção. E aí ia ser catapultado ao Foro de São Paulo a investigação. E foi quando teve aquela puxada de freio de mão. Lá atrás, e outrora, a boa parte da lava-toga, naquele movimento que teve e tudo, eu me pergunto, muitas pessoas ficaram assim, eu mesmo fui contra a lava-toga. E um dos argumentos mais contundentes é porque a lava-toga ia, de qualquer maneira, atingir Moro, porque ela era abrangente, os pontos só são afixados depois da configuração, né? Tem a mesa que é composta, e então, dentro desse panorama, o senhor acredita que foi, de repente, um equívoco a questão da lava-toga, ou o senhor acha que realmente não deveria ter ocorrido a lava-toga? O Congresso refluiu dessa CPI, né? O Congresso refluiu, fez para tentar fazer uma ameaça aos ministros do Supremo para que eles parassem de perseguir os parlamentares.
É uma coisa que eu não consigo compreender, Kim, eu não consigo compreender, Mauro, é porque os ministros do Supremo não são obrigados a publicar as suas declarações de imposto de renda. Não são obrigados a publicar. Os senadores são, os deputados são, os governadores são, e os ministros do Supremo não publicam. Eles ganham um salário igual do deputado federal, igual do senador da República. R$ 33 mil. Tem as mesmas mordomias, um pouco maiores, porque eles são menores, com orçamento maior. Não é? Então, eles têm as mesmas mordomias, tem bastante salário indireto. Mas 33 é o salário real, o vencimento real. Eles tinham que publicar todo ano, para que eu visse, você visse, o Kim visse, o povo do Brasil visse, o patrimônio de cada um. Você sabe que uma das crises que houve no Supremo é quando um auditor da Receita começou a auditar as contas de um ministro do Supremo e foi o próprio Moraes, o próprio Alexandre Moraes, quem interveio e agiu como juiz, promotor e delegado de polícia. Mandou prender gente, fazer busca e apreensão, disse que aquilo era fake news, mandou prender as pessoas e acabou com aquela investigação que havia numa suposta irregularidade nas contas prestadas por um ministro do Supremo sobre a sua renda e o patrimônio que ele apresentava, coisas que não batiam, que não fechavam. E você nunca sabe qual é o patrimônio dos ministros e o rendimento que eles têm. É uma coisa que devia ser clara, porque eles são funcionários públicos, como qualquer funcionário público da União, do município e do Estado. Eles deviam publicar as suas declarações de imposto de renda. Certo. Agora vamos começar a apertar um pouquinho numa parte mais sensível. Quer começar, Kim? Sobre a CPMI? Pode começar. A gente vem comentando muito, doutor Roberto, sobre a CPMI das fake news. Eu estava falando assim com o Mauro até que se existisse uma hidra com várias cabeças, talvez existisse um cérebro, que fosse um pequeno grupo que está comandando esse processo, se existisse uma boca que talvez fosse a mídia, que está contando o que eles querem contar, criando a narrativa que eles desejam, para mim essa CPMI está aparentando ser o coração desse movimento. Por que eu digo isso? Porque lá, aparentemente, todos os grupos se encontram. A esquerda está lá, o centrão está lá, e essa CPMI junta também até o próprio Alexandre de Moraes, que está à frente. O vazamento do print que Moro mostrou foi exatamente Bolsonaro questionando a atuação da PF contra os deputados na questão das fake news. E aí, todo mundo está rolando lá da CPMI. A CPMI só vem tentando caçar a ala apoiadora de Bolsonaro, tentando provar que Bolsonaro pagou por posts na época de campanha, tentando fazer perguntas, apertar Alan dos Santos, o Edson Salomão, tentando derrubar perfis do Twitter que influenciam como o Dex, o Leitadas e por aí vai. Qual é a função desse instrumento que eles estão utilizando na CPMI? É realmente assim, um instrumento fundamental? Ali é o coração do problema no atual momento, onde eles estão agindo para mitigar essa base de apoio que Bolsonaro tem, para deixar a população com medo, não se manifestar, às vezes ficar em casa com medo, sofrer algum processo pelo próprio STF. Qual seria a importância dessa CPMI no plano dessas pessoas? Eu entendo que o principal objetivo é isolar para abater o Carlos Bolsonaro. Eles estão usando essa CPI da fake news para tentar isolar as pessoas ligadas ao presidente, não é? E criar para ele a ingovernabilidade. Querem atingir o presidente através dos filhos para que ele seja forçado a uma renúncia, porque ele poderá ser abandonado pelos partidos que existem no Congresso Nacional. Você fala muito no Centrão, mas eu penso que o Centrão pode ser o único braço do qual o presidente pode se apoiar, no qual o presidente pode se apoiar e com o qual pode contar para poder sobreviver. Porque ele não vai poder contar nunca com o DEM, com o PSDB, com o MDB, nunca ele vai poder contar com esses partidos, com o PSB, com o PCdoB, com o PT, ele não pode. Ele vai ter que buscar apoios no Centrão,
Eu não gostaria de demonizar o Centrão, porque eu penso que o Centrão, somado ao grupo de deputados que o presidente ainda tem em torno de si, que foi esse grupo eleito pelo PSL, eu penso que é um grupo aí em torno de 30 deputados, ele é capaz de sobreviver, mesmo sem ter maioria no Congresso Nacional, ele tem uma estabilidade até o final do seu governo. Eu penso isso. Eu vejo que a pior pressão que se faz, né, contra o presidente vem do DEM e vem do PSDB. O PT por trás. Mas é o PSDB que tem julgado para destruir o presidente Bolsonaro. A articulação parte do maestro Fernando Henrique, que já empichou o Collor no passado e quer derrubar agora no presente o presidente Bolsonaro pela mesma razão. Ele deseja, desse modo, abrir espaço para que o partido dele eleja o próximo presidente da República. Perfeito. E é muito importante ressaltar que o ministro Alexandre de Moraes está envolvido não apenas nessa questão da investigação que houve a respeito da declaração de imposto de renda, como ele também faz a tutela da CPMI das fake news, como ele também suspendeu a decisão agora do presidente da República, o ato do presidente da República, como também ele é o relator sem sorteio do inquérito, para apurar inquérito inconstitucional, né, ilegal, para apurar fake news contra o Supremo Tribunal Federal. É muita coisa esquisita acontecendo nas patas dele. É muito esquisito. Agora me diga uma coisa. Na sua visão, qual a gana? Por que o pessoal tem tanto fetiche em destruir Carlos Bolsonaro? O Bolsonaro representa, primeiro, o grande adversário do globalismo, da nova ordem mundial. Então, já tem a ira internacional. O Jorge Soros está vindo ao Brasil financiar contra o Bolsonaro. Sim. A gente lê isso todo dia na imprensa, não é na mídia, na nossa mídia que nós estamos fazendo. Na imprensa regular. O Bolsonaro, no primeiro ano... Perdão, eu me referia, eu acho que eu me expressei mal. Eu me referi, qual o fetiche em destruir Carlos Bolsonaro, filho de Bolsonaro, através da perseguição com a CPMI das fake news, com aquela conclusão lá dos delegados lá, que ele era o autor da propagação de fake news contra os congressistas. A destruição do filho atinge o pai. Eles querem colocar o filho numa rota de colisão com o pai para cercear os direitos do presidente Bolsonaro. Querem atingir os dois filhos dele, um senador e o outro vereador na capital do Rio de Janeiro, para acuar o presidente, tolhendo os seus movimentos, deixando ele meio a nocaute no canto do ringue. É isso que eles querem fazer, usar os filhos contra o pai para tentar tirar a independência do presidente Bolsonaro. Inclusive, tem um vídeo que está perdido aí a respeito de Dirceu, que Dirceu fala, não sei se tu lembra quem disse aí, que ele disse que tem que pegar os filhos de Bolsonaro, começar a quebrar os filhos de Bolsonaro. Sim, saiu até uma reportagem, se não me engano, eu não lembro agora o nome do era No Ataque, algo assim, que o Dirceu falava que o plano não é ir atrás de Bolsonaro, deixa Bolsonaro para Lula. Vamos fazer tipo uma guerra de proxies, vamos atrás dos filhos, a gente aperta os filhos mesmos vão começar a falar e a mídia vai ajudar, dando voz, o que os filhos vão falando, com certeza distorcendo, e aí sim vamos chegar até a cabeça de Bolsonaro. Vamos nos filhos, que com os filhos a gente consegue chegar em Bolsonaro. Era a estratégia de José Dirceu, o cabeça do PT. Essa estratégia que o Fernando Henrique e o Mário Covas, mas era a estratégia traçada pelo Fernando Henrique e o Mário Covas na CPI do Collor, de usar quem? O Pedro Collor, irmão do Collor. Uma matéria na Veja, saiu a CPI, usaram o irmão contra o irmão. Foi a destruição do presidente da República. A história está se repetindo. E os personagens que são os algozes do passado aparecem como algozes no presente, com o mesmo objetivo de tomar a presidência da República e o poder do Brasil. Maestro, FHC, a velha raposa, FHC. Perfeito. Quem tem mais alguma pergunta para poder direcionar aqui? Rapaz, minhas principais perguntas eram essa daí, sobre a questão da CPMI, papel... ele falou do PSDB.
Eu estou vendo que tem um deputado que, para mim, ele só está sendo usado de ponta de lança, porque eu não acho que ele tem toda essa desenvoltura, que é o Alexandre Frota, que agora está no PSDB. E aí eu estou vendo o Alexandre Frota, um dos mais ativos na CPMI, não em fazer perguntas e por aí vai, mas ele havia protocolado um documento aí cheio de print, cheio de coisas que você vê que não foi o próprio Alexandre Frota que fez. Muitas pessoas dizem que esse documento vem lá até do pessoal do MBL, o guru por trás da MBL lá. E aí você fala essa questão do PSDB e por aí vai, e a coisa realmente parece que vai fazendo mais e mais sentido, porque Alexandre Frota, junto com o Joyce Hasselman, estão o tempo todo nessa pergunta. Inclusive tem até um vídeo da Caroline de Tone, que você olhar esse documento, o que está nesse documento, as perguntas que devem ser feitas, o ex-ministro, o Santos Cruz, ele basicamente se baseia nesse documento para fazer perguntas, e a Caroline de Tone pergunta: ministro, você conhece alguém chamado Luciano Ayan? Você conhece alguém chamado Carlos Afonso? Fala, não. Ele, você conseguiu esse material como? Ele, com os amigos. Que amigos seriam esses? Existe também, a gente viu que o MBL agora acabou de protocolar um pedido de impeachment, uma coisa aí contra o presidente, aí também choraram a questão do ramagem. O MBL também tem uma participação. Qual seria também a participação do MBL nesse processo? O pessoal da direita, principalmente o professor Olavo, fala que em 2015 o MBL foi crucial em remover a atenção do establishment para Dilma. O MBL foi responsável para pregar, canalizar o povo, em vez de se voltar contra todo o establishment corrupto. Não, vamos entregar a cabeça da Dilma e todos ficam felizes. Inclusive, fala que houve uma negociação, né, Kim, a respeito disso. Seria o MBL, então, só assim, um grupinho de dar risada, ou é uma coisa séria que deve ser levada em atenção e olhar a ação deles? O que eu não sei. Mas você veja, o Frota, ele é do PSDB, ele é tucano. A Joyce foi para o PSDB também. É tucana. A Janaína foi para o PSDB. Repara só. Hoje o Frota é íntimo do Dória. Ele representa o braço do Dória na CPMI. E o Dória se declarou, e o Fernando Henrique enche a boca para falar isso na entrevista, ele é o adversário do presidente Bolsonaro. É o homem que está enfrentando o presidente Bolsonaro. Eles querem que o Bolsonaro enfrente o Dória para o Dória crescer. Eles querem centrar a ação em torno do Dória e dos deputados ligados a ele, para o Dória crescer confrontando o presidente Bolsonaro. É uma ação tucana. Pode ser que o MBL tenha suas raízes, tenha seus laços com o PSDB. Isso eu não sei te informar. Isso eu não sei. Eu não sei. Outra questão aí, agora já também lembrando, a gente sempre vinha comentando da omissão de Sérgio Moro. A gente teve um caso assim muito peculiar em São Paulo, em que um grupo de pichadores estavam pichando o Bolsonaro assassino pela cidade. E depois o deputado Major Meca, ele revelou que esse grupo, essas pessoas, eles haviam tido lá no Palácio dos Bandeirantes para se encontrar com o Vignoli. Acho que é Marco Vignoli. É o Vignoli, ele é do PSDB, ele é o atual presidente do PSDB de São Paulo. E ele foi colocado por lá, as matérias dizem que ele é basicamente para rezar a cartilha do Dória. E eles vêm fazendo aquele projeto que mais ou menos o Renova BR, o RAPS, esses grupos que o pessoal vem chamando da nova esquerda, esses grupos meio ligados ao globalismo, de fazer um movimento de renovação partidária. E até um deputado, que agora não lembro se é um deputado ou um vereador, ele é até do PTB também, lá de São Paulo, ele acusou o Vignoli e o Dória de estarem fazendo uma certa coerção com os prefeitos, que estão usando assim a verba. Eles não estavam dando verba para os prefeitos, se os prefeitos não fizessem o que eles queriam, inclusive alguns prefeitos estavam migrando para o PSDB. Aí você vê... Você pode até entrevistar esse deputado, que é o deputado Campos Machado. É o presidente do PTB de São Paulo e é deputado estadual há mais de 20 anos, há 26 ou 28 anos. E ele é oposição aberta e ferrenha ao Dória em São Paulo, e conhece bem. E ele diz para todo mundo, coloca na imprensa, que os prefeitos foram cooptados com vantagem no governo. Uma espécie de corrupção política do Dória em relação aos prefeitos, tirando os prefeitos de todos os partidos e colocando dentro do PSDB. Campos Machado, o deputado Campos Machado. Certo. Doutor, me diga uma coisa. Hoje, com a Constituição atual,
O senhor enxerga dessa maneira, a maneira pelo menos que eu enxergo, não sei se eu estou certo. De acordo com a Constituição, como ela foi criada com justamente com o grupelho que a criou teve uma expertise, teve um cuidado muito grande em criá-la para tornar o país ingovernável sem corrupção. Essa é a minha visão. Se não tiver uma troca, não apenas de favores, né, mas uma troca efetiva mesmo, espúria, é completamente ingovernável o país. Um dos presidentes no mundo, eu arrisco dizer que até seja o que menos tem poder no mundo todo, é o Brasil. O senhor tem essa mesma visão ou o senhor acha que é por outro lado? A Constituinte em 88 tirou muitos poderes do presidente da República. Mas nós temos uma velha política que é a do toma lá da cá, o governo de coesão, que o presidente Bolsonaro não faz. Eu sou testemunho. Eu tive 23 anos de mandato. No meu último ano de mandato, de 6 mandatos de deputado federal no PTB, pelo PTB, eu fui cassado. Eu vi, desde o Sarney, Collor, Fernando Henrique, Lula, Dilma, até o Temer, o toma lá da cá. O que é o toma lá da cá? O governo de coesão. Você constrói a base partidária para governar no legislativo, dando cargos em estatais, em autarquias, nos ministérios do país, em bancos estatais, no BNDES, na Caixa, no Banco do Brasil, na Sudene. Para quê? Para que esses órgãos produzam dinheiro para os partidos poderem enfrentar as eleições. Por que está vindo essa pressão toda agora em 2020 contra o presidente Bolsonaro, em abril de 2020, essa crise chegando ao paroxismo? Por que não foi ano passado, em 2019? Ano passado não era um ano de eleições. Esse ano é. Então, o que está acontecendo? O pessoal fala do fundo eleitoral, mas o fundo eleitoral não é suficiente para os partidos poderem fazer campanha nos 5.500 municípios do Brasil. Precisava do financiamento privado, como era antigamente. Quando os partidos se veem sem dinheiro, e eu não quero dizer que são todos os deputados e todos os senadores, mas uma grande parte da velha política, começa a dar um desespero. Está faltando dinheiro. Está faltando cocaína para o cocainômano. Está faltando o dinheiro para o povo cheirar. O que está vendo? Os políticos estão sem dinheiro para fazer vereador e prefeito. E sem vereador e prefeito, você não tem base para daqui a 2 anos para a eleição de estadual, de federal, de senador, governador e presidente da República. O desespero que está tocando, repare a data que nós estamos vivendo a crise. É o coronavírus, tudo bem, mas é abril, quando começa a chegar o momento de filiação partidária. O último momento de filiação partidária, 4 de abril. Já estava essa efervescência, essa cooptação. O Mandetta usou o Ministério da Saúde para cooptar um monte de prefeitos para o DEM. Inclusive de Imperatriz, no Maranhão, que deu um barulho terrível. Ele deu 43 milhões de verbas sem convênios e sem contratos para o prefeito de Imperatriz, no Maranhão, e explodiu isso na mídia porque o dinheiro não foi aplicado em saúde. E já tem denúncia clara de uso do dinheiro para corrupção. O que é o fantasma que assola hoje grande parte da velha política no Congresso Nacional? É a falta do dinheiro, do toma lá da cá, do governo de coalizão, para que possa fazer, através do Caixa 2, o financiamento da eleição dos prefeitos e dos vereadores. Mas em pé na porta do cofre do Tesouro Nacional, está um cara lá, o Bolsonaro, com a metralhadora, um fuzil na mão, dizendo: eu não deixo roubar. É isso, a crise contra o Bolsonaro, é que ele não rouba e não deixa roubar. Esse é o problema que o presidente está vivendo hoje, e o paroxismo chegou agora em abril, porque nós estamos chegando ao momento da eleição municipal, que será em outubro, dia 4 de outubro desse ano. Então, o desespero bateu em todo mundo. Cadê o dinheiro para fazer eleição? Não tem.
então não vai fazer vereador, então não vai fazer prefeito, não vai ter condições de garantir a sua reeleição e a reeleição do seu partido lá, do seu estadual, do seu governador nas próximas eleições de 2022. Esse é o problema. Hoje eu estava sendo entrevistado assim, por um pessoal mais de esquerda, numa rádio, no Rio Grande do Sul. Aí o pessoal dizia, mas ele tem 30 pedidos de impeachment. Eu digo, mas baseado em quê? Os pedidos de impeachment são o quê? Não, 30 pedidos, mas tudo bem. O Bolsonaro fez o mensalão. Ele está dando 50 mil reais a deputado federal, como fazia o seu Lula e o PT, para ter base na Câmara dos Deputados? Não. O Bolsonaro fez o Petrolão, dividiu a Petrobras entre PT, MDB e PP, e deu um buraco, deu um rombo de 200 bilhões na empresa, quase quebrou a empresa, e usou esse dinheiro para enriquecer o pessoal e financiar partido político. Foi o Bolsonaro que fez o Petrolão? Não. Foi o Bolsonaro que fez a Lava Jato? Os partidos políticos envolvidos com as maiores e mais ricas empreiteiras do Brasil, fazendo superfaturamento de obras, enriquecendo pessoalmente cada agente político e cada agente empresarial, enchendo os cofres dos partidos para as eleições milionárias? Não. Então, do que estão acusando o Bolsonaro? Aí ele saiu na rua, nessa fase do Covid, para apertar a mão do povo. Eu falei, graças a Deus. Ele pode ir na rua apertar a mão do povo, porque tem muita gente, muito ministro do Supremo, muito político na Câmara, o próprio Rodrigo, se for na rua, não vai apertar a mão do povo, vai tomar um tapa no pau da goiaba, vai levar uma manzada na orelha. Quer dizer, virou crime o presidente ser popular, fazer política, ir à rua, cumprimentar o povo. Os pedidos de impeachment são tão ridículos que dizem que há um crime de responsabilidade quando o homem do povo, que governa honestamente para o povo, que ama o Brasil, que ama o Estado brasileiro, que respeita a nação brasileira, que ama a bandeira do Brasil, que nunca meteu a mão em dinheiro, está sendo isolado por um canto, como fazem os lobos na matilha, isolam estrategicamente a presa para depois poder destroçá-la. Eu estou vendo que o presidente está sendo encurralado por um bando de lobos que tem o objetivo claro de destruí-lo para assaltar os cofres da nação. Ninguém consegue roubar enquanto o capitão Bolsonaro, segurando aquele fuzil dele que ele faz assim com o dedo, estiver na porta do cofre do Tesouro Nacional. Doutor, certo. Agora, deixa eu lhe perguntar, voltando um pouco para Moro. Vou procurar Moro aqui. Em sua visão, Moro é uma criatura que foi transformada em ferramenta ou ele foi idealizado ab ovo desde o início? E, caso sim, por quem? Seja transformado ou idealizado nesse instrumento dentro do PSDB? Em sua opinião, sua visão, sua experiência, como o senhor enxerga isso? Como a gente percebe pelas homenagens que o Moro recebeu nas universidades do mundo, ele é doutor honoris causa em muitas universidades dos Estados Unidos, da Europa, universidades como no Brasil ligadas ao globalismo. A origem dele é globalista. Ele está ligado ao PSDB, que tem esse pensamento globalista. Não é só o PT que buscou aí o apassivamento dos homens do Brasil. Não foi coisa só do PT e da TV Globo. A virilização das mulheres, a tentativa de erotizar os nossos pequeninos. Isso não foi coisa só daqueles diretores de novela da Globo e do PT. Isso já vem desde o PSDB. Isso já vem desde os tucanos, essa tentativa de fragilizar e de destruir a família brasileira, que é a trincheira de resistência na luta contra o comunismo, que a família é o principal desiderato de Deus. Então, o Moro cumpriu o papel, para mim, acidental, Mauro. Eu não creio que tenha havido assim, uma coisa craneada. Tem um vídeo que roda na internet que eu acho assim uma coisa horrorosa. O Moro está lanchando, cercado de seguranças num aeroporto.
e o Bolsonaro se aproxima para apertar a mão dele. E ele se nega a dar mão ao Bolsonaro, se nega a cumprimentar, quer dizer, a ter um gesto cívico, educado, apertar a mão do Bolsonaro. Ele se nega e sai andando de lado assim, aí o Bolsonaro bate continência, assim, ficou meio... uma atitude tão hostil, ele bateu continência e saiu. Mas ele foi mal aconselhado de colocar o Moro. Eu não creio que tenha sido uma prelibação, uma ideia pré-concebida dos tucanos, não. Alguém disse a ele, põe o Moro, que é um cara para a gente construir aí um grande ministério. Eu, Roberto Jefferson, não colocaria. Porque você não deve nomear ministro quem você não pode demitir. Uma vez, Mauro, o PTB fez uma coligação, PTB, PDT e PPS, para lançar o Ciro Gomes, candidato a presidente da República, isso em 2002. E o vice era o Paulinho da Força Sindical, que era afiliado no PTB. Eu era líder da bancada do PTB e era do Conselho Político da Eleição. E o Conselho Político da Eleição se unia na casa do governador Brizola, na Avenida Atlântica, no Rio de Janeiro, em Copacabana. E uma vez o Roberto Freire, nessas conversas assim, de nomes para auxiliar na campanha, marqueteiros, aí o Freire defendeu um cara que tinha um currículo espetacular, uma biografia espetacular, doutor no MIT, doutor em Harvard, o cara era um espetáculo. Aí o Brizola parou, ficou assim, com aquela velha experiência dele, disse: ô Roberto Freire, esses que são donos dessas biografias muito grandes, eles têm um ego ainda maior. Nunca confie nesses homens com essas biografias olímpicas, porque eles não têm lealdade ao grupo, não têm lealdade ao partido e não têm lealdade ao chefe. Eles só têm lealdade ao ego e à própria biografia que eles ostentam. Foi uma lição que eu jamais esqueci. E eu, olhando a biografia do Moro, e onde ele foi homenageado como doutor, Honoris Causa, homenageado pelo mundo afora, nas universidades já impregnadas pelo globalismo, a Constituição Mundial e o governo mundial, eu não teria posto esse ovo da serpente dentro do meu governo. O presidente Bolsonaro errou em nomear esse ovo da serpente, esse ególatra, não é? Esse homem desleal que é o Moro, como seu ministro da Justiça. Para mim, foi um erro do presidente Bolsonaro. Perfeito. E uma pergunta, doutor Roberto. Muita gente questiona também a atuação do DEM, quer dizer, todo mundo questiona a atuação do DEM, mas mais especificamente eu vejo muita gente hoje na direita questionando o papel de Onyx Lorenzon durante, assim, dentro do governo Bolsonaro, porque muita gente do DEM aparentemente entrou devido ao Onyx, que estava fazendo essa ponte com Bolsonaro com o restante dos partidos. Como o senhor enxerga a figura de Onyx Lorenzon dentro do governo Bolsonaro? Ele quis, no início, ajudar o governo, mas errou. O Onyx é inexperiente em construir governo. E é um deputado federal. Foi meu colega em vários mandatos, em várias legislaturas. O Onyx é um cara temperamental, explosivo. É um cara brigão. Mas ele não tem aquela cabeça fria de construir uma sólida estrutura administrativa em torno da presidência da República, com o apoio da interlocução política. Porque, em sã consciência, você não pode dar um partido pequeno, porque o DEM era um partido pequeno até aquela hora da eleição do presidente Bolsonaro, o pulmão da democracia, o pulmão legislativo, o pulmão direito e o pulmão esquerdo. Você nunca poderia entregar ao DEM a presidência da Câmara e a presidência do Senado juntos. Você deu um superpoder ao DEM para pressionar e extorquir do governo do presidente Bolsonaro. Tanto que o Rodrigo Maia, para desafiar o presidente da República, tem feito uma pauta, uma agenda bomba, uma agenda parlamentar independente da agenda do presidente da República.
para se valorizar aos olhos da opinião pública e fazer o jogo da TV Globo, onde ele virou um artista não remunerado no horário nobre. Então, errou para mim. Eu não acho que foi dolo, foi aquela cabeça quente, aquela falta de racionalidade do Lorenzoni que levou a ele costurar a presidência do Senado para o DEM e a presidência da Câmara para o DEM. Foi um erro. Não se pode entregar esses dois braços fortes a um partido só e encurralando o presidente da República. Certo. Então, agora o senhor pode ajudar o Brasil mais uma vez, assim como o senhor já nos ajudou em outrora. Responda, por gentileza. O que o povo brasileiro deve fazer? Deve se acomodar ou deve reagir? E se tiver que reagir, de que maneira? Eu penso que o povo deve estar pronto para ir para a rua. Houve na rua 5 milhões de pessoas para colocar a Dilma no fora, a Dilma para fora. E ela caiu por causa daqueles quase 5 milhões de pessoas que foram para a rua. Agora o povo, se o Supremo continuar agindo como vem agindo e a Câmara do mesmo jeito, o povo deve ir para a rua pressionar em favor do presidente Bolsonaro. Tem que ir para a rua, tem que rosnar, o leão tem que rosnar. O Bolsonaro está sozinho. Ele fez um vídeo no início do governo, ano passado, ele, um leão ferido, cercado por essas hienas na savana do Planalto Central. E eu penso que o povo precisa se unir e se armar da sua espada, e a espada é a língua, a espada de Deus, a sua força, a sua unidade, o seu credo, porque nós cremos em Deus, na família, na liberdade, na justiça. Esses são os nossos credos. E nós vamos para a rua defender o presidente Bolsonaro. E quem vai para a rua defender o presidente Bolsonaro não é o Mortadela, que leva 10 merréis, um copo de cachaça e uma lata de cerveja, para vestir uma camisa vermelha, abanar a bandeira do PT e da CUT, para fazer um barulho alcoolizado. Não é isso. Quem é que são os principais sustentadores do eleitorado Bolsonaro? São os caminhoneiros do Brasil. Você para em qualquer posto de gasolina, vai ao restaurante do posto, começa a conversar, você vê os caminhoneiros são Bolsonaro. Os policiais militares, os PMs, são Bolsonaro. Os policiais civis são Bolsonaro. Os policiais federais são Bolsonaro. Os policiais rodoviários federais são Bolsonaro. Os policiais penitenciários são Bolsonaro. Os militares das 3 forças são Bolsonaro. Se não na integridade, eu estou falando assim, mas na grande maioria. E isso é gente que canta amor febril pelo Brasil, que vai para a rua com amor à bandeira, com amor ao Estado, com amor ao verde, amarelo, azul e branco, com amor às tradições, com amor aos legados, com os sentimentos de família, de justiça, de liberdade que nós recebemos da nossa formação judaico-cristã. Não é morto de fome, não. O eleitor do Bolsonaro, o Mauro, o Kim, é o eleitor da lei. São os homens da lei que são os eleitores do presidente Bolsonaro. São as famílias, são os trabalhadores, são os homens da lei, os eleitores do Bolsonaro. Quem faz a turma do PT e do PSOL e do PCdoB? São os traficantes na favela, nas comunidades. Aqui no Rio de Janeiro, favela é PSOL e PCdoB. Você pode subir qualquer comunidade aqui que a turma é do PSOL, joga na esquerda. Quer dizer, o entorpecente, o tráfico de entorpecente é da esquerda. Eu fiquei preso 1 ano e 4 meses. Eu via que dentro da prisão, quem dava carta era a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. Isso em todos os presídios, dirigidas pelo deputado, que é hoje deputado federal, que ontem não quis debater comigo, amor. Como é o nome dele? O Freixo.
Ele tem um grupo de advogados só para processar o agente penitenciário, o policial penitenciário. Se o cara cai e arranha a perna e diz que foi o agente penitenciário, o PSOL imediatamente processa o agente penitenciário, sabendo que aquele ali é um traficante de alta periculosidade, um homicida, um estuprador, não importa. Esse povo é povo da esquerda. São os sem-teto do Boulos, que não vivem sem dinheiro, que é transferido, como era transferido do Estado no governo Lula. O movimento sem-teto fazia aquele barulho que a gente via fazer, porque era regiamente remunerado pelo governo do Lula. São os fora da lei dos sem-terra. Esse grupelho do sem-terra aí, chefiado pelo Stedley, que é bancado também pelo Estado e por ONGs internacionais ligadas ao movimento globalista. Você vai vendo quem é o povo que vai para a rua defender o PT e as causas dos comunistas. É esse povo, é essa gente, são os fora da lei. As pessoas de dentro da lei, que têm família, os defensores da lei, os agentes da lei, são Bolsonaro. E se tiver um pega para capar, eu aposto que a nossa gente é muito mais forte, é muito mais capaz de segurar o presidente no palácio do que essa turma de mortadela cachaceiro de tirar o presidente de lá. Então, nós estamos, assim, afiando a nossa espada sagrada, nos preparando para esse confronto, porque, se tiver, nós vamos enfrentar essa turma. Eu entendo, Mauro, que Deus nos abençoe, que não chegue esse momento. Mas eu entendo que a força, você opõe à força. Se a força vier contra nós, nós temos que usar uma força igual ou brutalmente maior para esmagar a força que nos desafia. É isso que eu penso. Você me perguntou e eu respondi sinceramente a você. Perfeito, doutor. Exatamente, para a gente já ir concluindo aqui, é muito importante que o brasileiro entenda que, nesse momento, nós estamos num ponto de inflexão, onde o brasileiro vai escrever a sua história. O brasileiro, cada um de nós, é uma peça fundamental, importante e ímpar dentro desse processo, onde nós vamos escolher se apoiamos um presidente com o nosso suor e permitimos que o Brasil deixe de ser o país do futuro e passe a ser o país do presente pela primeira vez, ou se ele cai frente a ou se o presidente sofre esta derrocada e nós nos entregamos aos comunistas e acabamos, por vez, nos tornando escravos e vivendo em um país de miséria. Então, eu concordo plenamente, total e completamente com o senhor. Eu acredito que o povo tem que ir para a rua, deve estar na rua, deve dar o suporte ao presidente, porque não basta estar em casa dizendo eu sou Bolsonaro, quando precisar, meu amigo tem que estar com as patinhas na rua, tem que mostrar o apoio. Exército nenhum. Quantas vezes existem países que fazem manobras bélicas em proximidade de outros países só para demonstrar o poderio militar? Quantas vezes a América do Norte... Agora mesmo está fazendo um cerco aqui na Venezuela, as embarcações norte-americanas, justamente aquelas manobras que são feitas, manobra de treinamento na Coreia do Sul, justamente para mostrar o poderio bélico. Né? Então, assim, doutor, foi um prazer enorme, ímpar, que o senhor tenha nos brindado com a sua presença, com todo o seu conhecimento. E o senhor, para mim, o senhor ganhou já toda a live aqui, quando o senhor taxou logo e disse que Moura era PSDBista e pronto. Para mim, aí foi logo o clímax da live. Viu? Nós só não temos a fotografia dele segurando o tucano na mão. Mas do Alexandre de Moraes nós temos, né? O Alexandre de Moraes distribuiu essa foto abraçado com o Dória, segurando um tucano e com um plástico no peito dizendo 45. Você colocou bem, e eu quero, assim, num clima de moderação final, abraçando o Kim, que está lá longe na Austrália, você que está em Brasília, eu quero dizer o seguinte: o povo brasileiro vai decidir se permite que um grupo de velhos políticos corruptos derrotem um
um presidente da República cristão e honrado. Nós vamos permitir a vitória da corrupção contra a honestidade? É isso que se coloca agora. Porque toda essa manobra que está no Supremo, toda essa manobra que está na Câmara, toda essa manobra que está no Senado, que está no Witzel, que já está sendo processado por corrupção no Rio de Janeiro, que está no Dória, que já tem denúncia de irregularidade na compra de material hospitalar, corrupção nas compras da Secretaria de Saúde. Nós vamos permitir que os corruptos vençam de novo ou nós vamos defender um presidente honrado, um presidente honesto, um presidente cristão que quer o bem da pátria e quer que o Brasil seja gigante, que é o melhor para o Brasil? É a pergunta que a gente deve deixar para encerrar essa nossa live e esse nosso prazeroso bate-papo que nós tivemos na noite de hoje. Nós esperamos lhe receber aqui novamente, viu, doutor Roberto? Foi um prazer enorme, momento ímpar a todos nós. Eu estou em Brasília justamente para resolver esse negócio. É para ser chicote no negócio mesmo. Ou vai resolver ou não vai. Eu não vou ficar aqui de flosão, não. Só vou me arribar daqui quando o negócio já estiver todo alinhadinho. Então, vou deixando já aqui. Quem você quer se despedir e avisar da nossa outra live que nós temos agora? Chega de um pigarro agora. Hoje, não, assim, com o pigarro na boca, mas enfim. Muito obrigado, doutor Roberto, pelo tempo que o senhor acendeu, pelas informações que o senhor trouxe. Só tenho a agradecer. Pelos comentários aqui, mostra que todo mundo realmente gostou das informações. O pessoal viu aí realmente o que está acontecendo, que é o mais importante. Esse final aí mostrando o que todo mundo já sabe, depende de que o povo vá para as ruas nesse momento. Bolsonaro, mais do que nunca, precisa de apoio. Mauro, inclusive, foi para Brasília, ele está em Brasília, por isso daí, para participar de manifestações, fazer a cobertura para a gente. Só tenho a agradecer. A gente vai ter aqui uma live continuando depois lá no meu canal. Eu, Mauro, Evandro Pontes, Edson Salomão e Otávio Facuri. A gente vai estar discutindo um pouco mais sobre a questão da CPMI. A gente vai estar falando dos aspectos jurídicos lá. Evandro vai estar abordando da decisão do Alexandre de Moraes e diversos outros assuntos aí que ocorreram ao longo Deu um problema. Dia. Então, só tenho a agradecer. deu uma travadinha no final. Deu uma travada? Não, só da live, que a gente ia fazer aqui uma live a partir agora das 9h30. Eu, Mauro, Evandro Pontes, Otávio Facuri e Edson Salomão. A gente vai estar abordando também outros aspectos dessa questão, aspectos jurídicos da decisão, comentar aquela questão de avisar o AGU via WhatsApp. Evandro aí vai estar explicando isso daí. Então, a partir das 9h30 lá no canal, a gente vai estar falando disso. E só quero agradecer mais uma vez a todo o público que está aqui. Gente, é hora de ir para as ruas. Temos que ir para as ruas. Sigam o exemplo de Mauro. Saiu de Fortaleza, lá do estado dele, lá. Ceará, na verdade, estado, né? Saiu quase lá que me enlouquece para eu sair de lá. Quase que ele dá de chicote da Austrália. Mas tá fazendo o que aí, Marcos? É fato com os aborígenes aí na Austrália. Pois é. Saiu, deixou mulher, deixou os filhos. Falou, eu só saio de Brasília quando as coisas se resolverem. E eu vim a Deus darado, foi não, Kim? Vim a Deus darado para cá. Pois Ô, Kim, o Otávio Facuri é meu fraterno amigo. O pai dele era meu amigo do coração, o Oscar Facuri. E o Otávio, eu fui, inclusive, testemunha presencial do casamento do Otávio. É um amigo muito querido, sou amigo da mãe dele, adora, sou amigo da esposa dele. O Otávio é um menino idealista, é um menino patriota e que, graças a Deus, é um cristão convicto e que faz levar sempre esse sentimento conservador e seu sentimento cristão a todos os lugares que ele vai. Deus nos abençoe, que nos dê força para enfrentar a tirania, que nos dê forças para enfrentar essa luta que vem e é grande aí pela frente, que dê saúde a todos nós para que nós possamos resistir de pé a esse enfrentamento que precisamos fazer em nome de Deus e em nome do nosso amado Brasil. Muito obrigado a vocês e um fraterno abraço. Eu que agradeço. O senhor sabe, o senhor tem o meu telefone, meu WhatsApp, qualquer coisa que o senhor precisar, só é ligar, entrar em contato, aqui, a porta sempre está aberta ao senhor. Okay? Obrigado, amigo. Obrigado a você. Eu agradeço, meu amigo. Tá bom? Amor, até mais, pessoal. Uma boa noite a todos. Desfaz aqui que eu não sei desfazer agora. Até mais, pessoal. Boa noite. Um abraço. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal.